como combater o desperdício do dinheiro público, o superfaturamento e obras, por exemplo, que inacabadas ou que não trazem o benefício prometido? Essa é uma pergunta complexa, né? Porque depende muito. Primeiro, tu não só depende de uma alteração legal sobre como é que tu contrata, paga, acompanha, fiscaliza as obras, né? Se tu vai fazer a escolha política de obra pública ou privada, né? De contratar um privado para executar, ou tu vai querer fazer elas, né? Eu tenho sempre a posição de que melhor sempre contar com um privado fazendo, mas dentro de uma governança inteligente, né? Não adianta também tu ir lá superfaturar a obra, entrega privado, ele vai executar mesmo, mas vai estar levando 2, 3 vezes o que precisaria. E nesse caso, eu sempre acho que a descentralização de poder é mais benéfica para o cidadão. Quanto mais próximo do cidadão está aquela decisão, mais ele tem condição de fiscalizar e pressionar o poder político para tomar a decisão mais acertada. O que não é garantia de que vai ser. Eventualmente vai errar. Mas grandes obras, com orçamentos centralizados e um poder central decidindo, né? Pega o Brasil inteiro. Eu sou presidente da Frente Parlamentar das Ferrovias ali na Assembleia, né? A ferrovia é uma coisa caríssima. E por ser caríssima, só tem um poder. Só tem um ente que consegue fazer isso. É o governo federal. Ele reúne a riqueza de quase todo o Brasil. Bom, aí o governo federal tem que decidir lá que região eu vou priorizar. Qual é a malha ferroviária que eu vou priorizar? Em certa medida, o que ele está fazendo é o seguinte. Eu estou pegando o dinheiro de impostos do Brasil inteiro, mas eu vou entregar uma ferrovia em São Paulo. Tá, mas peraí, os gaúchos estão pagando imposto para melhorar a malha em São Paulo, que talvez dê mais competitividade para indústrias concorrentes dos gaúchos terem escoamento de produção? Isso não faz sentido. Então essas descentralizações são importantes, né? Decisórias e também orçamentárias. O Pacto Federativo Brasileiro hoje é para inglês ver, como eu estava falando antes, né? A gente não olhou a gente não exercitou o que foi a inspiração na hora da Constituição da República Brasileira nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos conseguem fazer muitas dessas obras de maneira descentralizada, com um grande vulto de recursos nos municípios, nos condados, nos estados, com contratação privada, muitas vezes, essas obras e acompanhamento de perto de quem é o direto afetado. Aqui no Brasil a gente tem uma governança muito complicada para isso. Então, assim, como mudar isso? Olha, mexe por bastante coisa, né? Não tem uma fórmula mágica. Agora, o que inevitavelmente a gente vê que é mais bem sucedido é através de parcerias público-privadas, privatizações, descentralização de poder decisório e governança, onde tu consegue ter, muitas vezes, o alinhamento de interesse entre quem está desenhando o projeto e depois executando a obra, para que orçamentos estejam mais compatíveis com a execução, diferentemente daquele regime de contratação de que contrata a empresa para fazer o projeto, outra empresa depois para executar, outra empresa depois, e aí a empresa não fez o projeto direito, fez de qualquer jeito, o outro identifica uma coisa, pede um aditivo, que o projeto foi bem feito. Então, bom, quem fez o projeto vai executar depois, então é teu interesse que seja bem feito. Prazo de 1 ano vira 10. Prazo de 1 ano vira 10, pega o aditivo, aí vai, porque isso aqui a gente não previu, porque tem uma pedra, porque tem né, enfim, tantos casos aí que a gente tem, né? Agora, nesse universo todo, a tua pergunta se torna ainda mais importante, porque o investimento de infraestrutura ele é determinante para o ganho de competitividade e para o crescimento econômico no longo prazo. E o Brasil ele tem um déficit de investimento em infraestrutura há muitos anos, porque há muitos anos também ele prioriza, na hora que tem recurso, investir na própria máquina pública do que investir naquilo que traz retorno para o cidadão. E falando em investir em si próprio, né? Pensando nas empresas que estão dentro do Estado. Correios, Eletrobras, enfim, todas as empresas que a gente conhece. Tu acha que qual o papel dessas estatais hoje no nosso contexto? São peso no nosso cenário? E se a privatização é o caminho? O papel das estatais é fazer política. Ponto. Né? Assim, a eventual entrega de serviço é uma distração. Porque estatal nada mais é do que empresa controlada por políticos. O brasileiro tem uma certa esquizofrenia, né? Porque não gosta de político, mas tem um apego com o estatal. Estatal é uma empresa controlada por políticos. Tem que tirar os políticos de lá. Tem que privatizar. Tem que tirar o Estado. O Estado não é empreendedor. Não sabe empreender. Então ele vai ser ineficiente. Aliás, a estatal no Brasil é obrigada por lei a ser ineficiente, né? Porque mesmo que tu coloque o melhor executivo do mundo numa estatal, ele não vai conseguir ser tão eficiente quanto uma empresa privada. Pelo simples fato de que ele vai ter que comprar por licitação, vai ter que contratar por concurso, vai ter que... Enfim, as amarras são tantas que não tem como ser mais eficiente. Mas, para além disso, não é da natureza do Estado ser empreendedor. Toda vez que o Estado se mete a querer ser empresário,
é a população que paga a conta de serviço pior, ou monopólios, ou ineficiência, ou corrupção. E é essa a história de boa parte das estatais brasileiras, se não todas elas, né? Quando não tem... Note que ao longo da vida de uma estatal, existem períodos em que ela até vai bem, mas todas elas, cedo ou tarde, acabam tendo algum escândalo, ou tendo algum tipo de desvio, ou tendo alguma ineficiência, ou algum prejuízo. Por quê? Porque depende do grupo político que está ali no momento. Porque a estatal é uma empresa controlada por políticos. Então os Correios, com o Bolsonaro, está dando lucro. O PT, prejuízo de novo. Né? A Petrobras, oscilando. Né? Então assim, a Petrobras, e assim vai indo. Né? Precisa privatizar, o Estado tem que se focar naquilo que é fundamental que faça, para que faça bem feito, que é justiça e segurança pública. O resto, deixa para o mercado.